E agora começa mais um A Bíblia e a Ciência, com o Dr. Marcos Eberlin. Um podcast onde um cientista usa a Bíblia para interpretar a ciência e a ciência para referendar grandes verdades bíblicas. Olá pessoal, bem-vindos a mais um podcast, A Bíblia e a Ciência. Eu sou Marcos Eberlin, professor, escritor, pesquisador, químico, fervoroso defensor da teoria do design inteligente, mas, sobretudo, sou um cientista cristão que aprendeu a respeitar a Bíblia em todas as áreas do conhecimento humano, na teologia, na filosofia e também em ciências, de uma forma geral, em biologia, em química, em física, cosmologia. A Bíblia não é um livro que pretende ensinar ciência, mas ela contém grandes verdades científicas, muitas delas antecipadas antes que a ciência descobrisse essas verdades. Um guia seguro em ciência, a palavra de Deus. E nesse podcast, o 62, falaremos sobre uma verdade científica da Bíblia absolutamente fantástica. A ciência que estuda a história do planeta, a formação das nações. Queremos, pela ciência, pelo exercício do conhecimento, pela busca do conhecimento, através da investigação, conhecer como que as nações da Terra se formaram. E será que a Bíblia dá informações, dicas? É um guia seguro também na história das nações, nessa ciência sobre a história das nações, esse conhecimento sobre a formação das nações da Terra? Sim. Olha que grande verdade científica. A Bíblia conta exatamente como as grandes nações da Terra, da nossa sociedade, da nossa civilização, dos humanos, se formaram. Em Gênesis 10, 25, nós temos ali todas as gerações dos filhos de Noé, Sem, Cão e Jafé, descritas detalhadamente. A gente fica pensando por que a Bíblia se preocupou em dar esses detalhes. Porque ela queria demonstrar a sua autoridade na ciência, na busca do conhecimento sobre a história das nações. Em Gênesis 10, 25, está escrito assim: E a Éber nasceram 2 filhos. O nome de um foi Peleg, porquanto em seus dias se repartiu a terra. Peleg, porquanto em seus dias se repartiu a terra. Bom, Gênesis está fazendo referência aqui à Torre de Babel, em que Deus confunde as línguas e a terra se reparte. As nações começam a ser formadas, diferentes nações, haveria apenas uma, até Peleg. No versículo 32 de Gênesis 10, está escrito assim: Estas são as famílias dos filhos de Noé, segundo as suas gerações. E destes foram divididas, espalhadas pela terra, as nações da terra depois do dilúvio. Então temos aqui, olha só, uma indicação segura sobre as origens das nações, da onde elas vieram, quando elas foram formadas. O dilúvio bíblico aconteceu aproximadamente em 2348, 2349 a.C. Peleg, no tempo deles, a Bíblia diz que foram divididas as nações, repartiu-se a terra nos dias de Peleg. Vamos colocar para ele 100 anos. Então nós teríamos a história, o início da divisão das nações em 2248 anos antes de Cristo. Olha como que a Bíblia é magnífica, um registro histórico, detalhes sobre a história das nações na Terra. E por que esses detalhes estão lá? Para que possamos crer na palavra de Deus, depositar a nossa confiança absoluta no que se pode verificar. A Bíblia é perfeita, exata.
para que então possamos ter uma fé racional. A fé é o firme fundamento. Estais sempre prontos a dar a razão da vossa esperança. Qual é a razão da nossa esperança? Olha só, a Bíblia descrevendo o início das nações, dando datas, um guia seguro na ciência da origem, das origens de todas as nações. Então vamos lá. Peleg, 100 anos depois do dilúvio, 2248 anos antes de Cristo. Os escritos caldeus falam sobre uma grande nação, a Babilônia. Quando que teria ocorrido isso? 13 anos depois de Peleg. Os escritos caldeus sobre a Babilônia indicam que a Babilônia passou a existir há 2234 anos antes de Cristo. 13 anos depois de Peleg, perfeitamente. O Egito, a nação do Egito, segundo a história nos conta, teria surgido há 2188 anos antes de Cristo, 60 anos depois de Peleg. A Grécia, um pouco mais a oeste, da onde seria a Torre de Babel, se formou quando? 160 anos depois de Peleg. O historiador Eusébio, ele relata que a formação do povo grego da Grécia ocorreu em 2089 a.C., uma correlação perfeita. A Babilônia, que estaria mais próxima à Torre de Babel, 13 anos depois de Peleg. O Egito, um pouco mais afastado ao oeste, 60 anos depois de Peleg, 2188 anos antes de Cristo, um pouco mais ao sul, abaixo da torre. E a Grécia, 2089 a.C., ou seja, 160 anos depois de Peleg. Magnífico, uma correlação perfeita entre os relatos de Gênesis. Aquele livro que dizem que é alegoria, que a Bíblia teria alegoria ao longo de vários de seus livros, versículos, Gênesis. Não, relato técnico, sóbrio, inclusive dando a origem exata, temporal das nações. E a Eber nasceram 2 filhos. O nome de um foi Peleg, porquanto em seus dias se separou a terra. Os povos foram divididos, a Torre de Babel. E localizamos exatamente o tempo do dilúvio, percebemos que as nações foram criadas segundo registros históricos, 13 anos, 60 anos e 160 anos depois de Peleg. Fantástico. A Babilônia, o Egito e a Grécia. E o mais espetacular foi verificar que essas 3 nações falavam línguas completamente diferentes. 13 anos, 60 anos, 160 anos. Grandes nações se formam na Terra, próximas, relativamente próximas, mas falando línguas completamente diferentes. Mais uma grande verdade científica corroborando uma grande verdade bíblica. Línguas completamente diferentes em 3 nações completamente diferentes, muito próximas, que deveriam então falar a mesma língua, ou dialetos dessa mesma língua, mas línguas da Babilônia, do Egito e da Grécia completamente diferentes. Fatos que refutam boatos. A formação das nações de um único ponto de origem, a divisão dos povos na Torre de Babel, a cronologia iniciada em Peleg, um dos descendentes de Noé, exatamente, precisamente, corretamente descrita na palavra de Deus. A formação das nações de um único ponto de origem, mais uma grande verdade científica da Bíblia, da palavra de Deus, guia seguro em teologia, em filosofia e também em ciência. Você ouviu mais um A Bíblia e a Ciência, com o Dr. Marcos Eberlin, um podcast onde a Bíblia e a ciência bem interpretados concordam plenamente.
Conheça mais acessando agora o Instagram do Dr. Marcos Eberlin, instagram.com/Marcos Eberlin, e a Coval Press, www.covalpress.com. Se você deseja ouvir os demais episódios, acesse agora a nossa plataforma www.rede316.com.br e conheça mais.